عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد. Caros irmãos e estimadas irmãs, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Quando uma criança nasce, nós fomos incentivados a proferir no seu ouvido essas palavras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando convidamos aos demais para o Salah, fomos incentivados a chamá-los com Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando anunciamos o início do Salah, o Iqama, fomos incentivados a usar este termo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando fizemos o nosso sacrifício, degolamos, imolamos o nosso animal, fomos incentivados a dizer Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando iniciamos uma guerra legítima, fomos incentivados a iniciar com Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quando há vitória, fomos incentivados a proferir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tudo isso transmite para cada um de nós a seguinte mensagem: que nós, como seguidores do Nabi alayhi salatu wassalam, o nosso compromisso é somente com Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém está acima de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é maior que todo o tirano. Allah subhanahu wa ta'ala é maior que os nossos pecados. Allah subhanahu wa ta'ala é maior que os nossos desejos pecaminosos. Allah subhanahu wa ta'ala está acima das nossas dificuldades. Allah subhanahu wa ta'ala está acima da nossa tristeza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Sempre que a sua alma instigar-te a desobedecer ao seu Criador, lembra-te deste termo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah é maior que tudo. Allah está acima de tudo e de todos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Caros irmãos e estimadas irmãs, os nossos dias festivos estão vincados a atos de adoração. O primeiro dia festivo é Eid al-Fitr, que ocorre após 30 dias ou 29 dias de jejum. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jejuamos durante um mês e depois celebramos a nossa festa. Está vinculado a um ato de adoração. O mesmo sucede com o Eid al-Adha. Ocorre após grande sacrifício feito por um grupo de pessoas
que teve a oportunidade de observar o Hajj, a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. واذكروا الله في أيام معدودات, alguns dias, 4, 5 dias, e depois Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós essa festa. E a diferença entre os nossos dias festivos e dos outros é que os nossos foram escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Medina, encontrou lá vários dias festivos e aboliu todos eles, dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para vós esses 2 dias, Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Caros irmãos e estimadas irmãs, o Eid al-Adha tem uma forte conexão com a personalidade de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, que é conhecido como o pai dos profetas. Adam alayhi salatu wassalam é conhecido como o pai da humanidade. Ibrahim alayhi salatu wassalam como o pai dos profetas. Porque todos os profetas que vieram depois dele fazem parte da sua linhagem. Daud, Suleiman, Ishaq, Yaqub, Ayub, Yunus, Harun, Musa, Isa, Muhammad alayhi salatu wassalam, o pai dos profetas. Portanto, dizia eu que este Eid tem uma forte conexão com a personalidade de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tudo começou quando este jovem, ainda pequeno, de seus 6, 7 anos de idade, deparou com uma situação reprovável na sua sociedade. Ele notou e concluiu que as pessoas adoravam pedras. Portanto, sempre questionava o porquê de nós adorarmos essas pedras que nós as moldamos com as nossas próprias mãos. Até que teve coragem quando, num belo dia, o povo todo saiu para uma festa. Ibrahim alayhi salatu wassalam permaneceu e foi partindo aqueles ídolos um por um, partindo um por um, até que quando o seu povo regressou, perguntou: quem fez isso com os nossos deuses? Disseram: Fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tinha um jovem cá que se chama Ibrahim, que sempre falava mal desses nossos deuses. Foi convocado, foi chamado. Ibrahim alayhi salatu wassalam assumiu: afata'buduna min dunillah ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. Vocês não têm vergonha de adorar pedras que não vos beneficiam, não vos prejudicam. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. Ai de vós, sintam vergonha de adorar pedras. Em forma de vingança, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. Vamos queimá-lo. Vamos queimá-lo. Que ousadia, atrevimento este jovem teve de derrubar, de partir os nossos deuses, até que acenderam uma grande fogueira. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para o fogo: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. Sendo uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ordenou: Kuni bardan wa salaman, seja frescura para este jovem valente Ibrahim alayhi salatu wassalam.
depois de convidar por muito tempo ao seu povo e notar a resistência e negatividade na sua sociedade, disse para eles: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. O nosso tempo juntos já terminou. A partir de hoje, إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, eu estou livre de tudo aquilo que vós adorais, além de Allah subhanahu wa ta'ala, e abandonarei esta cidade. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Era apenas um jovem que abandonou a sua sociedade toda, confiando somente em Allah subhanahu wa ta'ala, e foi adorando Allah subhanahu wa ta'ala, e passou muito tempo sem ter filhos, e sempre rogava: Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin. O Allah subhanahu wa ta'ala, concede-me uma geração virtuosa. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Depois de um longo tempo, Allah diz que nós demos a ele uma boa nova, que olha, vem aí o primeiro filho. Dizem que ele já tinha 99 anos ou 80 anos. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Depois de muito suplicar, muito querer um filho, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu este mesmo filho. Este filho brincava com Ibrahim alayhi salatu wassalam, e ele sentia-se a pessoa mais feliz do mundo. Uma pessoa idosa com um filho já tinha esperança que este será meu herdeiro, carregará a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para o mundo todo. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Allah diz: فلما بلغ معه السعي. Quando esse jovem já conseguia correr, estamos a falar de quantos anos? 4 ou 5 anos. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. O meu filho, eu vi um sonho. E sonho de profeta é real. Não há envolvimento satânico. Eu vi um sonho. O que dizia? Eu vi que estava a sacrificar a si. Um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah notou que Ibrahim alayhi salatu wassalam apegou-se bastante a esta criança. Então queremos testar. O que é mais querido para Ibrahim? Esta criança ou seu Criador? فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Oh meu filho, eu tive um sonho estranho. Vi que eu estava a sacrificar a sua pessoa. Allahu Akbar. فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Analisa e depois diz-me algo. Ibrahim a dizer para seu filho Ismail. Este jovem respondeu de imediato. Ibrahim alayhi salatu wassalam deu-lhe oportunidade de analisar, de pensar nesta possibilidade de ser sacrificado, degolado. Caros irmãos, estimadas irmãs, imagina se alguém disser que, olha, serás degolado dentro de instantes. O jovem, submisso a Allah subhanahu wa ta'ala, disse: Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. O meu pai, faça aquilo que foi te ordenado. Satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Que eu estarei, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre aqueles que são pacientes. São pacientes com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala.
Temos dificuldade? Temos inúmeras dificuldades. Mas a solução não é rebelar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim, satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Eu farei parte dos pacientes por Allah subhanahu wa ta'ala. فلما أسلما وتله للجبين. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando os dois submeteram-se a Allah subhanahu wa ta'ala. وتله للجبين. وتله للجبين, o que significa? Ibrahim alayhi salatu wassalam colocou Ismail alayhi salatu wassalam, colocou a cabeça de Ismail alayhi salatu wassalam no chão, tal como nós observamos o sajda, para atenuar a dor. Para atenuar a dor e ele não ver diretamente a face do seu filho. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Quando Ibrahim alayhi salatu wassalam estava prestes e já havia colocado a faca no pescoço, ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. O Ibrahim, passaste este exame. O Ibrahim, passaste, tiveste 20 valores, provaste mais uma vez que seu Criador é mais amado por si do que a sua esposa, do que o seu filho, do que a sua riqueza. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caros irmãos e estimadas irmãs, muitos de nós têm um Ismail, ainda que não seja em pessoa, ou quase todos nós têm um Ismail que em dado momento nós damos a ele primazia em detrimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele nosso carro que por causa dele nós não vamos ao masjid, aquele nosso sapato, aquela nossa roupa, aquela nossa banca, aquela nossa loja, aquele nosso armazém, que tem sido meio para nossa desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala quer o sacrifício. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Quando nós sacrificamos esse animal, temos que estar cientes que eu estou a sacrificar o meu desejo pecaminoso. Eu gosto daquela música e cresci com música, mas estou a sacrificar por Allah subhanahu wa ta'ala. Eu gosto de adultério, que Allah protege a todos nós, mas estou a sacrificar por Allah subhanahu wa ta'ala. Eu gosto de enganar, driblar e ganho muito dinheiro com isso, mas estou a sacrificar por Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Caros irmãos e estimadas irmãs, a carne do nosso animal, o sangue do nosso animal não chega até Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso Criador não precisa de carne, o nosso Criador não precisa de sangue. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Esta carne, este sangue não chega até Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن يناله التقوى منكم. O que chega até Allah subhanahu wa ta'ala é aquilo que reside no nosso coração. Aquilo que reside no nosso coração. Portanto, cada um de nós deve carregar consigo este sentimento.
Eid al-Adha não é apenas sacrifício de um animal. Este é um símbolo, mas vai muito além. O significado do Eid al-Adha vai muito além do sacrifício de um simples animal. Allah subhanahu wa ta'ala deseja muito mais de nós. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Caros irmãos, estimadas irmãs, chegará um dia em que nada nos beneficiará. Essa nossa esposa que tanto diz eu te amo, eu te amo. Este nosso filho que quando nós temos uma viagem apenas de um dia não consegue dormir. A mãe liga que a criança não está a dormir. Só está a dizer papá, papá, papá. Chegará um dia que nós teremos de abandonar todos eles. Teremos de abandonar todos eles. Não para ir a Meca, ou Estados Unidos, ou Austrália, mas para ir abaixo das terras. Para sermos colocados na terra, esta que será a nossa separação. Aquele todo o dinheiro que você ganhou, os outros tirarão proveito. Aquela sua esposa, depois de terminar um idda, 4 meses, casar-se-á com outro homem. Aquele seu filho crescerá, casará, terá seus próprios filhos e acabará esquecendo que um dia teve pai. Existem inúmeras possibilidades de muita coisa acontecer. Portanto, o felizardo é aquele que pratica com boas ações. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala bastante fala no Corão: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. O que significa عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ? Praticaram com boas ações. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Aquele que tiver praticado uma ação do tamanho de um átomo encontrará. Aquele que tiver praticado uma boa ação, ainda que seja pequena, encontrará diante de Allah subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. No dia em que a pessoa encontrará na sua frente tudo aquilo de bom que ele praticou. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. É nisso que deve haver competição entre nós, concorrência entre nós. Beneficiar a nossa família, beneficiar a nossa sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala deu a ti dinheiro, partilha com os outros. Allah subhanahu wa ta'ala deu a si sabedoria, conhecimento, partilha com os outros. E é por isso que tem-se dito que sempre que a sua alma disser que esta ação é muito pequena, esta ação é desprezível, diga para ela que é provável que através da mesma Allah subhanahu wa ta'ala me conceda o paraíso. Ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Precaveis do inferno, ainda que seja com a metade de uma tâmara. A pessoa desejar e dizer para si próprio que, olha, é verdade que é pouco, mas é provável que através desta ação Allah subhanahu wa ta'ala conceda baraka na minha vida. Que Allah mude o meu coração, que Allah subhanahu wa ta'ala transforme para o melhor a minha jornada, que Allah através desta ação proteja a minha geração. Conversar com Allah subhanahu wa ta'ala.
a prática de boas ações, a prática de boas ações, obediência aos pais, tratar bem a sua família. Em primeiro lugar, o Islã veio em primeiro lugar para juntar os laços familiares. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado como profeta, foi ordenado em primeiro lugar a convidar seus próximos familiares. Não começa com o distante, começa com os seus familiares. Tem aquela sua tia que está a passar por dificuldade, é viúva, e nós não passamos cartão porque ela não tem dinheiro. Aquele teu primo, aquele seu tio. Às vezes são pessoas ingratas, é verdade, mas o seu compromisso não é com a pessoa dele, é com Allah subhanahu wa ta'ala. Faça o bem para aquele que te fez o mal. Aí sim, este é seu Ismail. Você sacrificou o seu ego por Allah subhanahu wa ta'ala. Foi ele que te ofendeu, mas você sacrificou este seu Ismail, que você gosta muito, o seu ego, aquele orgulho do homem ou do ser humano, ou porque eu tenho dinheiro. Sacrificou por Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Mesmo para terminar, caros irmãos e estimadas irmãs, é verdade que a mídia também calou-se, mas nós ainda temos em mente que os nossos irmãos na Palestina estão a passar por dificuldade, estão a viver um autêntico genocídio. Então, quando estivermos com aquela nossa esposa, aqueles nossos filhos, aqueles seus familiares a comemorar um Eid, fale com Allah subhanahu wa ta'ala, que o Allah, perdoa-me, não tenho o que fazer por aquela gente. O Allah, não tenho meios, mas facilite tudo para eles. Allah conceda a tawfiq a todos nós. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vamos observar o Salatul Eid, endireitar os safos.